graças a Deus, entrando aí ao vivo, aí pelo Instagram, para que nós possamos cumprir o nosso propósito dessa terça-feira, aí já 19h25, horário de Brasília, Brasil. Que Deus abençoe. Pessoal aí, os alunos já estavam ligados, né? Creio que alguns, né, ou a grande maioria já estão cientes. E nós vamos fazer a aula dessa terça-feira via Instagram, amém, pessoal? Conforme avisado no grupo lá no WhatsApp. Nós vamos fazer essa aula aqui. Eu vou estar aqui em casa, vocês vão estar aí onde vocês estão usando a internet de vocês, amém? E se Deus quiser, terça-feira que vem estaremos novamente lá unidos, né? Visivelmente, não virtualmente, fisicamente, próximos, amém? No mesmo ambiente, amém? Pessoal, eu deixei para vocês meditarem percorrendo o tabernáculo em oração. Enquanto isso eu vou ajustando meu relógio aqui. Tá, pessoal? Mas eu falei para vocês irem estudando, porque para mim não seria muito edificante trabalhar em grupo esse tema do material, tá? É um tema tipológico e eu achei melhor vocês estudarem aí, ter o material o quanto vocês puderem, né? Quando vocês pudessem estudar, seria bom. E eu quero adiantar aqui para os 7 passos da oração, amém? Tá aí no material de vocês. Quanto ao tabernáculo, pessoal, pelas peças ali, pelos repartimentos, átrio santo santíssimo, pelas peças do átrio, pelas peças do lugar santo, pela peça do santíssimo, ou do santo dos santos, você entende toda a tipologia do material, vamos dizer assim, o que é a vontade do Espírito de Deus em nós, que nós possamos se mover em oração, em cada peça, amém? E hoje aqui, 7 passos da oração, já coloquei no material, entre parênteses, não precisa ser na ordem, tá bom? Esses 7 tópicos, 7 passos, são uma forma de organização, não precisa ser na ordem, tá bom? E, claro, antes de começar, já mando um abraço aí a paz Rosiane, paz Marcos, paz Samuel, paz meus irmãos, que Deus abençoe, amém? Então vamos lá. Não precisa ser na ordem, amém? Primeiro aqui, descrito aqui, que deve conter na sua oração, amém? Já estudamos que é oração, já estudamos algumas coisas que são aprovadas na oração bíblica, né? Então vamos ver aqui. Gente, confissão, tá? Isso é muito bom. Se você puder começar na sua oração, que a gente já estudou isso, né? Que é a nossa forma de nos comunicarmos com Deus. Explicamos toda aquela questão de Adão no Éden, o que aconteceu depois, né? E a forma que nós a chave que nós temos que utilizar hoje para nos comunicarmos com Deus. A confissão é muito importante. A confissão bíblica, tá bom, irmãos? Quando a gente fala em confissão, a gente pensa já na confissão de pecado, né? Igual o Salmo 51, um salmo de oração de confissão, de pecado, de arrependimento de Davi, mediante aquela situação com a mãe de Salomão, futura mãe de Salomão, tá? E a questão de Urias. Mas a confissão que a gente quer falar aqui, embora a confissão de pecado é importante,
esteja dentro da oração para você conseguir uma graça, né? Um perdão, uma restauração divina, é muito importante. Mas eu estou falando da confissão bíblica, tá bom? É muito bom você conhecer a palavra para você orar biblicamente. É muito bom você ter uma noção da palavra de Deus, das histórias de Deus, dos exemplos de Deus, né? A respeito de homens que oraram, homens que conseguiram o favor de Deus através da oração. Então é muito bom você, quanto mais você ter essa noção, você pode usar esses argumentos que esses homens usaram, pode usar os contextos que estão na Bíblia e o próprio ensinamento da Bíblia na sua oração, tá? Isso aí vai ser muito importante para você obter aí resultado. Porque, irmãos, não pense que qualquer tipo de oração Deus ouve, tá? Isso é muito importante. Eu queria falar isso aqui antes de entrar no primeiro tema, primeiro tópico, porque não é todo tipo de oração que Deus ouve, não, tá bom? Então, assim, tem uma questão, tem uma reverência, tem uma orientação bíblica, tá bom? Para isso, espero que vocês não levem essas coisas de forma leviana, né? Que leve muito a sério e com reverência, sinceridade, transparência, isso que nós chamamos de oração. Então, primeiro passo, está todo mundo me ouvindo bem aí? Entraram algumas pessoas aí, Deus abençoe vocês também, paz do Senhor, paz e graça, Deus abençoe, boa noite, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Eu posso encaminhar? Olha só, você um exemplo, você pode começar reconhecendo quem Deus é, tá? Abraão chamou Deus de o Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, entendeu? Então você pode confessando quem é Deus, usando a própria Bíblia, né? O que a própria palavra de Deus fala a respeito de Deus, de quem Ele é. Amém, meus irmãos? Abraão chamou Ele de Senhor, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então você pode começar falando, né? De quem Deus é, confessando a grandeza de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a essência de Deus. É muito importante, né? Que é uma oração realmente você tem um norte, você sabe o que está dizendo. E com certeza você vai ter a atenção do Senhor, né? Se direcionando a Ele da forma certa. Como, por exemplo, aqui Elias, né? Lá no Monte Carmelo, ele começou a sua oração com as palavras: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então olha aí que passo aí importante, né? Que tópico importante para você começar uma oração. Claro que não precisa ser inicialmente com esse termo, esse tópico aqui, confissão, tá? É só um exemplo, mas você pode começar dessa forma, entendeu? Então, 1 Reis 18:36, Elias começou a sua oração confessando quem Deus era, o que Deus é, e ali ele usou a confissão e chegou ali ao que ele queria, né? Que ele pediu que o fogo caísse, né? Então, antes que ele pedisse que o fogo caísse, ele confessou ali uma verdade, né? A paternidade de Deus, né? Sobre Abraão, Isaac e o povo, né? Então ele se colocou ali como um pertencente a Deus, o filho de Deus, povo de Deus, né? Descendente daqueles a qual Deus escolhera. Isso é muito bom, tá? Para usar na nossa oração. Tem vários exemplos, tá? Segundo, a súplica, né? Que eu uso muito lá, Filipenses 4, que as súplicas, as petições sejam acompanhadas, né, com ações de graças, que nós vamos falar ainda. Mas a petição, claro, nós temos um Deus Pai revelado por Jesus Cristo, que é um Pai, um bom Pai, que sabe dar boas coisas aos seus filhos. E claro, o filho tem que pedir e saber pedir. É muito importante você ser específico no que você quer, tá? Porque Deus, ele dá detalhes, sim. Na sua Bíblia nós vemos detalhes, um Deus detalhista,
E é muito importante que quem ora, quem se comunica com Deus, também saiba detalhar realmente o que você quer. Então você se achega. É bom você ter uma súplica certa, coerente. Não chegue a Deus em oração despreparado para você chegar a pedir coisa que talvez você se arrependeria depois. Ou você desesperadamente sai pedindo coisas aleatórias para depois você entender que você não está fazendo uma oração bíblica, tá? Então, a súplica, que é o seguinte tópico, tá? É você apresentar o seu pedido. Infelizmente, muitas pessoas passam muito tempo na petição. E para pedir não é difícil, tá? É uma coisa simples, tá? Eu acho que nós cristãos, já que nós somos luz, exemplo, nós vamos mostrar o caráter de Deus para este mundo. Nosso tempo deveria ser mais gasto, o tempo de oração, com a adoração do que petição. Porque na verdade nós não precisamos de tantas coisas, né, irmãos? E outra coisa, se você for ver biblicamente, né, o Senhor já nos supre, né, as nossas necessidades, o que nos falta quando temos um compromisso verdadeiro com Ele, já é entregue a nós, tá? Então, assim, eu aconselho vocês não passarem muito tempo só pedindo, porque isso vai denotar um caráter egoísta, né? Um caráter excêntrico, ainda que você peça por outras pessoas, né, interceda, mas pode demonstrar um caráter somente terreno, né, somente interesseiro. E nós temos toda uma glória de Deus a reconhecer, toda uma coisa eterna a louvarmos, né? Uma esperança de algo não aqui. Então, você pode sim colocar seus problemas diante de Deus, tá? Com fé. Deus ouve, Deus nos ajuda, Deus nos guia. Dependendo da situação, se nós não pudermos resolver, o próprio Deus resolve por nós, né? Mas é importante você não só pedir e já ir para o amém, entendeu? Porque coisas melhores na oração ainda estão por vir, né? Então, a súplica também, a petição faz parte da oração, mas temos que saber moderar essas coisas, tá bom? Terceiro, é muito bom, eu coloquei aqui no material que eu gosto muito, até aconselho vocês a se derramarem muito tempo nesse aspecto da oração aqui, que é a adoração. A adoração é muito, muito maravilhoso adorar, então você pode fluir nesse aspecto aí, deixa o Espírito Santo te levar em águas profundas na adoração, como alguns dizem, né? O que é adoração? É a soma de dor mais a ação, né? A ação de adorar. O verdadeiro cristão, seja o tempo bom, o tempo ruim, ele vai estar sempre adorando a Deus por tudo, né? Dando graças em todas as coisas, confiando na provisão, na promessa, no trabalhar e naquela experiência, né? No que aquela experiência vai trazer para ele amanhã, para o seu próprio crescimento. Amém? Então o cristão tem essa visão de adoração. E por que o Filho de Deus, o cristão, ele é um adorador? Porque ele vai reconhecer Deus em todos os momentos, tá? O incrédulo, o ímpio, não. O ímpio, ele reconhece Deus quando tudo vai bem. Mas quando as coisas não vão bem, eles procuram outros termos, outros meios, né? Procuram até o favor de outros deuses ou confiam na força do seu braço e não adoram a Deus. Mas o justo, o adorador, ele reconhece Deus o tempo todo e confia que a vida dele está dentro desse plano perfeito, né? Dessa provisão, proteção, presença, dessa paz que só o Senhor pode nos dar e que alcançamos em adoração, na oração, tá? É um culto, né? Amá-lo, adorá-lo, né? Você pode começar aí com as palavras do seu coração: Jesus, eu te amo. Eu venho dizer que eu não posso viver sem a sua presença. Enfim, você pode ficar ali, né, na presença do Espírito Santo, horas, minutos, horas e horas, se derramando em adoração. Não tem problema, tá? E é tão bom adorar que o tempo passa e você não percebe. Essa parte é muito tremenda da oração. Quarto ponto, irmãos, é tempo de intimidade.
intimidade. Ele é quase cheio demais de amor, de sagrado, de beleza para ser descrito. Houve ocasiões que pessoas envolvidas na oração, sentiram como se alguém estivesse com ela. Bom, é algo palpável, algo real, como se a voz de Deus fosse clara, Quando você tem intimidade, a voz de Deus é muito clara. Claro que nós não estamos aqui para sentir, para pregar que nós temos que sentir a presença, isso não é nem bíblico, nós não vemos por sentimento, o que vemos. Porque o sentimento é o olho do corpo, Então o olho do corpo é o que você sente, O olho da mente é a razão, mas o olho do espírito é a consciência, entendeu? A consciência. Então, claro que nós vivemos pela palavra. Não quer dizer que se você sentiu ou não, Deus ouviu sua oração. Deus ouve a sua oração quando você crê. Quando você confia na palavra, que se você pedir em nome de Jesus crendo, você receberá, tá? Mas é óbvio que nós sentimos também a presença real de Deus, ouvimos a voz de Deus falar, tá? Isso é uma questão de intimidade e deve ser buscado por todo cristão. E o meio é a oração. Uma vida de intimidade, você é revelado a você como filho coisas tremendas na mesa. Você senta à mesa e ouve coisas tremendas, você vê coisas tremendas que muitas pessoas não podem ver pela questão de intimidade, de muito tempo unido, a sós, envolvido com o próprio Deus em oração. Tá? E nós temos esse exemplo aqui. Agora a intimidade, claro que não é um passo, não é um primeiro passo da oração, Isso são frutos, é uma consequência de uma busca, amém? Quinto, a intercessão que eu falei, que é uma petição, mas petição para outros, Interceder, se colocar no lugar do outro. Jesus disse que o Espírito nos revelaria coisas, e foi isso que aconteceu, Quando você convida o Espírito para ajudá-lo a orar, ele não focaliza só as suas necessidades. Por exemplo, Jesus fala, os meus caminhos são maiores que os seus, meus pensamentos são mais altos do que os seus. A visão de Deus é maior que a nossa. Então ali você sempre ora aquela mesma oração, ora por mim, que vai tudo bem, que Deus me abençoe, não falte nada, livre do mal, abençoa minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, fulano, minha família. Então você fica só naquilo, mas Deus ama o mundo. Então o Espírito Santo quer levar você a orar por muitas outras coisas, sabe? Pela sua cidade, sua rua, sua cidade, seu país, as nações, os departamentos, a área política, a área civil, militar, enfim, quando você vem no quinto aqui, que nós estamos falando na intercessão, você tem um entendimento, uma visão de Deus em você, maior, entendeu? Você começa a interceder por coisas além, intercede por inimigos, Porque uma pessoa não madura na fé, ela não vai desejar o bem para o seu inimigo, Ela vai agir muitas vezes como homem natural, ela vai fechar o seu coração, ela vai querer uma espécie de vingança, de coisa, ainda que ela não pronuncie, ainda que ela não queira verdadeiramente o mal do seu inimigo, mas muitas vezes uma pessoa imatura, cristã, ela se fecha ali na hora de querer o bem para o seu inimigo, ou finge que não está acontecendo nada. Mas quando você tem uma vida de oração e entende que é intercessão, você sabe que aquela pessoa, que eu não dou bem com ela, ou que na sua visão, não sei, me feriu, você entende que a ótica de Deus é diferente da sua. Que aquela pessoa é amada por Deus como você é. Então você não vê com seus olhos aquela pessoa, você vê através dos olhos de Deus. Entendeu? Você vê através dos olhos de Deus. Então, quando você vê através dos olhos de Deus e ora conforme o Espírito de Deus, você intercede muito mais além do que aquelas coisas que fazem parte da sua vida. Ok? Sexto lugar aqui é o agradecimento.
1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gratidão, irmãos, é sempre bom. Olha, a fé abre portas, né? Um ditado muito falado, eu gosto muito. Mas a gratidão mantém. É muito importante você ser grato a Deus. Sempre que você estiver orando, ainda que você esteja ali adorando, confessando quem Deus é, pedindo, não esqueça de agradecer nunca, irmão. Toda oração tem que ter gratidão, agradecimento, sabe? Você pode agradecer desde o ventre da sua mãe, desde a sua infância, da sua adolescência. Você pode começar a falar toda a sua história agradecendo a Deus e você vai ver que vai ter sempre ainda mais e mais palavras e motivos para você agradecer. A nossa vida, o fato de estarmos vivos, irmão, já mostra a bondade de Deus, o livramento de Deus, o cuidado, sabe? O plano perfeito que nos levou, né, a estar no centro da vontade dele. É muito importante você perceber isso, que gratidão não pode faltar na sua oração, gratidão sincera, tá? E por último aqui, o louvor, né? Então, aqui umas vezes nós cantamos, outras nós falamos em línguas espirituais. Gente, eu não falo nesse conteúdo aqui sobre línguas estranhas, mas nos livros de pneumatologia, sobre o Espírito Santo, eu falo muito isso. Mas língua estranha é muito importante para você manter a oração, entendeu? E até para você atender as necessidades espirituais, que nem você sabe que você tem. E no Espírito, essas necessidades são atendidas. A renovação do amor, da fé, da esperança, estão na oração em línguas estranhas. E eu quero só falar de uma forma rápida que você deve buscar esse dom. Está na Bíblia, tá? Deve ser buscado, é importante, edifica o seu espírito, tá? E é uma língua que só você e Deus entendem. Então, dá para falar em mistérios, tá bom? Muito importante. E como sétimo aí, e último, o louvor, né, é importante demais, né? Seja em língua espiritual, cânticos espirituais, né? O louvor é muito importante. É muito purificador louvar a Deus, tá bom? Então você tendo esses 7 passos, 7 requisitos na sua oração, você vai estar fazendo uma oração bíblica, amém, irmãos? Você vai estar fazendo uma oração bíblica, uma oração aprovada, né? Claro que temos algumas outras questões que já foram faladas nas aulas passadas, amém? Mas aqui você tem um caminho de uma oração bem completa nesses 7 passos aí, tá? Então, nesse momento, eu até falo para vocês aí, meus irmãos, vocês orem, né? Para que a vida de vocês seja uma bênção, que o que vocês façam seja feito no Espírito, porque Deus não aceita nada que não seja feito no Espírito, né, irmãos? Vemos outras pessoas, às vezes, querem até servir na casa do Senhor, mas por falta de oração, por falta de fé, fazem as coisas mal feitas, né? Do jeito que quer, na hora que quer. Por falta de espírito de oração, fecham o coração para a repreensão de Deus, através da palavra, até dos seus ministros, né? Dos seus representantes, são os seus profetas, pastores, são as autoridades. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas Deus está requerendo mais de nós, né? Se a gente não for perfeito, fiel nas mínimas coisas, como Deus confiará as maiores, né? Nós queremos, às vezes, lugares maiores, nós queremos um nível de comunhão com pessoas que têm uma vida com Deus, mas um julgo desigual, se a gente não se iguala, né? A condição que deve ser estabelecida no nosso hábito de oração, como vamos chegar, como vamos estar em comunhões maiores, lugares maiores, com atitudes pequenas, com falta de vida de oração, com falta de entrega, para que o Espírito possa fazer você crescer, santificar, te dar poder realmente espiritual para realizar a vocação de Deus na sua vida, como ouvi esses dias e falo muito isso também nos meus materiais. O Espírito em nós, né, nos santifica para sermos obedientes, né, para vivermos a vida de Deus, mas o Espírito sobre nós nos capacita para a realização. Então, irmãos, essas coisas só para quem realmente leva a sério orar.
Vivemos um tempo que cristãos não oram. E no mundo espiritual, nem tudo que é aprovado entre os homens é aprovado no céu. Para você ser aprovado no céu, você tem que ser um verdadeiro adorador. Você tem que ser uma pessoa espiritual dirigida pelo Espírito. E a oração é aí o caminho para isso. Amém? Então nós vamos deixar na semana para vocês meditarem sobre essas questões. Já podem aplicar isso na oração de vocês, tá? Já manda brasa, se quiser orar até com o material aberto aí. Você que é novo convertido, ou você que tem algum tempo na igreja, mas não sabe orar, isso não é feio, tá? É normal. Muita gente fica anos na igreja e não sabe orar. Uns ficam até muito tempo, irmãos, até 3, 4 anos. Eles não dão lugar, que chega um momento que eles nem produzem mais, eles estagnam ali, entendeu? Eles não tem mudança. Então não é feio você reconhecer, seja qual for o seu tempo de cristão, que você ainda não ora, você não sabe orar. Com humildade, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, né? E nós estamos todos aqui, claro, para aprender essa arte maravilhosa, tá? E sermos beneficiados com esse recurso, com essa chave. Amém, meus irmãos? Amém? Então, fim de aula. Creio que terça-feira próxima nós estaremos unidos, né? Lá no templo. E nós vamos continuar esse assunto tremendo, tão importante da nossa vida cristã, que é a oração, uma doutrina que não pode faltar de forma nenhuma na nossa vida diária. Amém? A oração completa, que envolve também a meditação nas Escrituras, também para que nós possamos praticar o Evangelho. Deus abençoe vocês grandemente, lembrando que nós temos aí, sempre no fim do curso, as nossas programações diferenciadas, né? Então, espero manter a turma aí para que no fim desse curso nós possamos fazer uma atividade em grupo e confraternizarmos como da outra vez, tá? Mas é isso aí, que Deus abençoe vocês, espero que essa aula tenha fortalecido vocês tremendamente, vocês apliquem esses conselhos aí, tá? Esses tópicos tremendos na vida de oração de vocês e vocês vão ver a diferença espiritual e em todas as áreas dessa oração bíblica. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau, um abraço.